Nessa aula de número 27, pessoal, a gente vai aprender 3 formas de você introduzir CSS no HTML, tá? Então a gente vai criar aqui um novo arquivo, HTML. Vamos salvar ele aqui como aula27.html, tá? Aula 27. E dentro desse arquivo HTML, a gente vai aprender as 3 formas de você introduzir CSS. A primeira é aqui, debaixo de title, tá? Entre as tags head, você vai adicionar um link, tá? Esse link não é o link de href para você adicionar um link no seu site, é um link para chamar um documento, tá? Então a gente coloca aqui link href, seleciona qual que é o arquivo que a gente está introduzindo nessa página, que é um arquivo .css, como vocês podem ver, tá? A gente adicionou aquele arquivo da aula 25, que é um documento CSS. Colocamos aqui um rel para ele, que é o style sheet. Colocamos qual que é o tipo de documento que esse documento é um tipo do text/css. E você pode também definir aqui qual tipo de mídia que esse documento vai trabalhar. Você pode colocar aqui como AL, que é o que eu sempre utilizo, ou se você for esse documento CSS for algo específico, como suponhamos que você tem uma página lá que ela vai ser impressa, ela vai ser imprimida, então você pode utilizar uma especificação que esse documento, ao ser imprimido, deve carregar esse tipo de formatação, que nada mais é o print, tá? O print, toda vez que alguém for imprimir essa página, ao invés dele carregar o media screen, que é o normalmente utilizado, ele vai carregar esse print. Por quê? Porque é um CSS para impressão, ele vai limpar o site, ele vai deixar a fonte mais visível e etc, tá? Então, vamos deixar aqui como AL, isso é só uma especificação caso você queira utilizar. Então, dessa forma aqui, a gente já tem a primeira inserção de um documento CSS no nosso documento HTML, tá? Então, a gente tem lá no arquivo da aula 25 um H1 criado, né? Onde a gente fez uma formataçãozinha lá rápida. A gente vai colocar aqui, topo do site. Vou salvar esse documento aqui e vou atualizar a página para verificar como está ficando. Atualizei aqui a página, reparem que aquela formatação que a gente fez, arquivo aula 25, tá? Que é essa daqui, a gente adicionou aqui uma cor azul, a fonte trebuchet e o tamanho da fonte número 28, tá? Então, desta forma, a gente fez com que aquela formatação que a gente introduziu no arquivo da aula 25, ele fizesse efeito nesse H1 que a gente criou aqui, tá? Apenas introduzindo esse documento CSS ao documento HTML que estamos criando aqui, que é o arquivo da aula 27. Então, esta aqui é uma forma de você chamar um arquivo CSS para o seu documento HTML, tá? Outra forma que você pode utilizar é através de style, chamando o próprio documento através dessa tag style, onde que você também pode criar formatações CSS, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Mas através de um outro jeito, tá? A gente utiliza o @import para você importar um arquivo CSS também, tá? Você coloca @import, URL, arquivo aula25.css, coloco aqui, ponto e vírgula. Também funciona do mesmo jeito, tá, pessoal? Você utiliza esse style aqui para abrir um arquivo, uma escrita, né, CSS. Importante colocarmos aqui também o type text/css. Sempre que você criar esse style, é sempre importante você colocar esse type/css, tá? E aqui a gente utilizou um outro método para chamar aquele arquivo também da aula 25, que é um arquivo CSS, para fazer efeito nesse H1 aqui que a gente criou. Vou atualizar aqui a página, vocês vão reparar que não muda em nada, porque esse @import aqui é uma outra forma de você chamar um documento CSS para o seu documento HTML. Vou deixar comentado aqui em HTML, tá? As formas que você pode utilizar. Então, como já explicado no módulo de HTML, para você comentar em HTML é menor, exclamação, 2 traços, tá? 2 hífens. E para fechar, 2 hífens, sinal de maior. Então, tá comentado aqui para você utilizar depois. A gente vai comentar também esse style que a gente acabou de criar aqui com @import. Vamos fechar ele aqui. Outra forma que você pode, então, introduzir um CSS nesse documento HTML é fazer com que o CSS mesmo esteja dentro desse documento HTML. A gente vai criar aqui a mesma coisa que fizemos ali em cima, style, type/text/css, tá? Para criar uma formatação CSS dentro desse documento.
E aqui, pessoal, a gente vai abrir o arquivo da aula 25, vamos copiar esse H1 que a gente criou aqui, tá? Pode até copiar com um comentário se você quiser. E a gente vai copiar e colar esse CSS que a gente criou aqui no próprio documento HTML. E vai funcionar do mesmo jeito, tá, pessoal? Para vocês verificarem que teve mudança, a gente vai mudar esse color para vermelho, onde que vocês vão ver que, mesmo introduzindo um CSS dentro do documento HTML, ele também funciona, tá, pessoal? Reparem que mudou aqui para vermelho. E essa é mais uma forma que você pode utilizar, introduzir o CSS ao documento HTML, tá? Então a gente já viu para introduzir através de link, através do style, aqui com @import, e através de uma formatação no próprio documento. Agora, a última e não muito utilizada, mas se você precisar, você pode utilizar, tá, pessoal? É fazer no próprio elemento, tá? Você vai colocar aqui um style nele e vai colar essa formatação CSS. Também vai funcionar do mesmo jeito, tá? Vou copiar aqui esse comentário para o navegador não reconhecer essa formatação em cima, e vamos deixar apenas esse aqui no próprio elemento HTML, tá? A gente vai colocar aqui um green, um verde. Vamos atualizar aqui o documento HTML. E já pegou aqui a formatação para nós. Porém, a fonte não funcionou. A gente vai retirar aqui essas aspas duplas, tá? Que ficou, para que funcione de forma correta. Vamos atualizar aqui a página. Está aqui, com fonte trebuchet, tamanho 28 e cor verde, tá, pessoal? Então, essas são as formas que você pode utilizar, tá, para introduzir um CSS no documento HTML. Vou dizer aqui para vocês que a forma que eu utilizo é através desse link, tá? Onde que você pode definir aqui o tipo de mídia que você vai trabalhar, mas você pode trabalhar também aqui com @import, que de vez em quando eu utilizo. Dificilmente eu utilizo no próprio documento HTML dessa forma que eu expliquei para vocês, tá? E muito menos utilizo desta forma aqui, que é a mesma coisa se a gente estivesse carregando um color, um font face, que é daquele formato anterior que eu expliquei para vocês no HTML, tá? Também não é legal trabalhar dessa forma. Sempre, se possível, trabalhar com um documento externo, tá? Criando aqui um documento externo como a gente fez aqui. E, se possível, sempre utilizando esse link aqui, tá, pessoal? Trabalhando com o @import, você escolhe uma das duas opções. Sempre trabalhar, se possível, com um arquivo externo CSS para você fazer as formatações. Então, nessa videoaula a gente aprendeu aqui as formas de você introduzir um CSS ao documento HTML. Até a próxima aula.